Capítulo 68 – Funeral. O funeral foi realizado dentro de uma área ao sul da cidade fronteiriça, na beira do deserto. Para chamá-lo de um terreno baldio não estava correto. Vanner não sabia quando, mas um dia alguém construiu uma pequena cerca de pedra ao redor desta área. Desde então, ninguém demonstrou interesse no pedaço de terra. A parede estava coberta de neve espessa e, quando observada de longe, parecia colocada sob uma camada de prata. Embora a parede não fosse alta, era fácil passar por cima dela. Sempre que Vanner via essa parede, ele não conseguia evitar pensar na parede da cidade. Ambos tinham a mesma cor e forma. Até agora, ele só tinha ouvido falar dos mercadores viajantes sobre tal ritual. Quando um membro importante da aristocracia ou família real morreu, a família do falecido iria para o cemitério juntos. Lá eles tocariam uma música triste, e todo mundo seria permitido lamentar os mortos até que o caixão foi enterrado no subsolo. Quanto maior o status nobre do falecido, maior seria o funeral. Mesmo depois de suas mortes, eles ainda recebem tratamento melhor do que nós, plebeus, pensou Vanner com inveja. Ele perguntou a si mesmo, o que acontecerá com meu corpo depois da minha morte? Será que eles apenas vão cavar um buraco na borda da floresta e me jogar dentro dele? Além disso, ninguém sabe quando os meses dos demônios terminarão, então não haverá garantia de que nenhuma besta demoníaca virá e cavará meu corpo para comê-lo. Para as pessoas da cidade fronteiriça, a morte não era algo desconhecido. Em particular, a cada inverno, quando eram forçados a viver na Longsome Stronghold como refugiados e moravam em barracos, muitos deles morriam de fome e frio ou morriam de doenças e ferimentos. Isso já era norma. Ninguém tinha tempo e poder para chorar pelo falecido. A questão de onde conseguir o próximo pedaço de pão para comer era muito mais importante. Mas hoje, Sua Alteza realmente queria realizar um funeral para um soldado. Ouvi dizer que ele infelizmente caiu durante a perseguição das espécies mistas. Sua cabeça foi mordida junto com metade de seu corpo. Vanner sabia que esse cara azarado, ele poderia ser considerado como um dos rostos conhecidos do antigo distrito. Ninguém sabia seu nome verdadeiro, todos apenas o chamavam de Ali. Vanner sabia que Ali deixara para trás uma esposa e 2 filhos, o mais velho tinha cerca de 6 anos e o mais novo acabara de aprender a andar. Em circunstâncias normais, a família estaria terminada agora. A viúva ainda poderia encontrar um novo homem para viver, mas que homem também aceitaria os 2 enteados? Por causa disso, muitas crianças foram jogadas na rua para deixá-las cuidar de si mesmas. A maioria dessas crianças iria então a um bar para atrair clientes e vender sua carne e morrer de doenças estranhas no final. Mas Sua Alteza parece realmente decidida a honrar as promessas que ele deu durante o recrutamento de milícias. Quando um soldado cai durante a guerra, sua família não recebe apenas o pagamento integral, mas também uma compensação extra. O que Sua Alteza chamou? Vanner teve que pensar por um momento. Ah, sim, ele chamara de pensão. E o dinheiro que sua esposa recebe é na verdade, 5 royals de ouro. Além disso, Sua Alteza lhes fornecerá comida e carvão suficientes todos os meses, o que significa que, mesmo que sua esposa não vá trabalhar, ela terá o suficiente para cuidar de si mesma e de seus filhos. Bem, pode ser que estas sejam apenas promessas vazias, mas pelo menos a realeza de ouro é real. Ele havia visto como Sua Alteza dera o dinheiro ao cavaleiro-chefe, que depois deu dinheiro para a esposa de Ali. Inferno, será que eu tenho um pouco de inveja de Ali? Não. Vanner balançou a cabeça de novo, tentando expulsar esse pensamento estúpido. Com meu talento eu não tenho que me vender tão barato para cuidar de minha esposa, afinal, é mais provável que ela se torne a esposa de outra pessoa então. Depois de dar o dinheiro, Sua Alteza fez um discurso curto, mas cativante. Em particular, a frase protegendo seus entes queridos e os inocentes, nós sempre lembraremos dele, fez o sangue queimar mais quente dentro dele.
Então foi assim, pensou, não é de admirar que nos últimos dias, além do pão e da prata da realeza, eu sempre tenha pensado em seguir um objetivo maior. Pelo menos durante este inverno, nós seremos capazes de sobreviver confiando em nosso poder próprio, em vez de esperar pela caridade da fortaleza longa. A última parte foi o enterro. O caixão de Ali foi deixado no buraco cavado anteriormente. Então, o cavaleiro-chefe fez todos os membros da milícia se alinharem em frente ao túmulo. Independentemente de eles serem do primeiro time ou do substituto, todos tiveram que pisar na frente do túmulo e jogar uma pá de terra no túmulo. Enquanto faziam fila, os 300 membros da milícia entraram em suas já muito familiares 4 colunas. Quando foi a vez de Verno, ele de repente sentiu que a pá se tornou um pouco pesada como ele pegou. Ele podia sentir que todos os membros ao seu redor estavam observando cada movimento seu, fazendo diminuir a velocidade. Quando ele finalmente ficou de lado, Vanner podia ver com seus próprios olhos que a próxima pessoa na fila estava agora sob a mesma pressão que ele anteriormente sentia. A lápide era uma peça retangular de pedra branca, e também havia algumas palavras escritas nela, mas ele não podia lê-las. Ali não foi o primeiro que foi enterrado neste lugar. Ao lado de seu túmulo havia outra lápide semelhante, coberta de neve. Quando Vanner estava saindo, viu o outro novo vice-capitão Brion em pé na frente de uma pedra, despejando lentamente um pote de cerveja na lápide. Vanner não pode deixar de pensar, se isso se tornar meu último destino, não seria tão ruim. Sua Alteza, durante o retorno de volta ao castelo, Carter de repente começou a falar: o que você fez foi inadequado. Continuou Roland. Não, Carter pensou por um momento, mas no final ele apenas balançou a cabeça e respondeu: eu não sei como dizer isso, mas acho que ninguém nunca tratou seus funcionários assim, eles não têm título nem antecedentes familiares, e a maioria nem sequer tem sobrenome. Mas no final, você acha que o que eu fiz foi certo? Perguntou Roland mais uma vez. Bem, Roland sorriu e riu. Ele certamente sabia que esse tipo de cerimônia tinha um forte apelo para Carter, que também estava sempre lutando e protegendo-o. Quando as pessoas começam a pensar por quem estão lutando e por que estão indo para a guerra, essa cerimônia pode ser uma boa motivação. Para Carter, essa mudança tinha um significado ainda maior. Agora esse tipo de honra não era apenas um privilégio para a nobreza. Durante esses tempos, as pessoas comuns já podiam obter o mesmo treinamento e ensino que a nobreza recebia, mas agora os civis também podiam receber a honra de defender sua terra natal. O duplo sentido de realização foi absolutamente inexplicável. Claro, a introdução do funeral público foi apenas o começo, Roland pensou. Ele ainda tinha muitas ideias que poderiam ser usadas para aumentar o senso coletivo de honra, como usando bandeiras, tocando músicas militares, estabelecendo um exemplo heróico e assim por diante. Não foi possível produzir tal espírito fora do ar. Roland só conseguiria aumentar seu senso de pertencimento passo a passo e sempre incutir a ideia, até que ela fosse gradualmente aplicada. A fim de garantir que o projeto de aposentadoria fosse posto em movimento e confiável, Roland havia organizado tudo sozinho. Dentro da prefeitura, ele montou um grupo de pessoas que eram responsáveis pelo pagamento da comida e do carvão. Quanto mais ao longo de Roland avançava para melhorar a fronteira, mais pesada ficava a pressão sobre seus ombros. Mesmo assim, parecia que o projeto de mineração e a melhoria das condições de vida das pessoas estavam no caminho certo. Com reservas de grãos suficientes, até agora ninguém morrera de fome ou congelada até a morte. Comparado a outras vilas e cidades, isso parecia ser um milagre. Mesmo em Grey-Castle, algumas pessoas tinham que morrer durante o inverno. Mesmo sabendo de tudo isso, Roland achava que a cidade fronteiriça ainda estava faltando em muitos lugares. Seus objetivos eram muito mais altos do que isso, mas seu alcance de operação já havia atingido seu limite. Seu ministro assistente, Barov, e seus mais de uma dezena de aprendizes que ele trouxera, agora controlavam toda a administração financeira e administrativa da cidade fronteiriça.
Se Roland quisesse expandir ainda mais o departamento, apenas recrutar alguns funcionários da gerência não era possível. Roland já havia perguntado a Barov se ele ainda conhecia algum colega ou aluno favorito, mas a resposta que ele colocou nele foi água fria. Mesmo se eu soubesse, eles não gostariam de vir. Afinal, Sua Alteza deve saber que tipo de reputação você tem, certo? Bem, isso parece razoável, mas foi realmente deprimente. Quando eles estavam de volta ao quintal do castelo, Nightingale emergiu do nevoeiro imediatamente dando a Vende, que estava em pé na frente do galpão, um abraço caloroso. Lightning estava andando em volta do motor a vapor inacabado, olhando para ele, mas quando viu Roland, ela imediatamente importunou Roland para montar e instalar a máquina autônoma. Vendo tudo isso, Roland pensou que todo o seu trabalho valeu a pena.